Sim, bem nasceu caos, depois também terra de amplo seio, de todos sede resvelável sempre, dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado, e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, e Eros, o mais belo entre deuses imortais. Solta membros, de deuses todos e dos homens todos, ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Do caos, Erebus e noite negra nasceram. Da noite, aliás, éter e dia nasceram. Gerou-os fecundada, unida a Erebus em amor. Terra primeiro pariu igual a si mesma, céu constelado, para cercá-la toda ao redor, e ser aos deuses venturosos sede resvelável sempre. Pariu altas montanhas, belos abrigos das deusas, ninfas que moram nas montanhas frondosas, e pariu a infecunda planície impetuosa de ondas, o mar, sem o desejoso amor. Depois pariu do coito com céu, oceano de fundos gemoinhos, e cóios, e crios, e império, e japeto, e teia, e réia, e temes, e memória, e febe, de áurea coroa, e tétis amorosa, e após, com ótimas armas, crono de curvo pensar, filho mais terrível, detestou o florescente pai. Pariu ainda os ciclopes de soberbo coração, trovão, raio e ages de violento ânimo, que a Zeus deram trovão e forjaram o raio. Eles, no mais, eram comparáveis aos deuses. Único olho bem no meio repousava na fronte. Ciclopes denominavam-os um nome, porque neles circulava olho sozinho, repousava na fronte. Vigor, violência e engenho possuíam na ação. Outros ainda da terra e do céu nasceram, 3 filhos enormes, violentos, não nomeados, Cotos, Briareu e Gibes, assombrosos filhos. Deles eram 100 braços que saltavam dos ombros, improximáveis, cabeças de cada um 50 brotavam dos ombros, sob os grossos membros, vigor sem limite, poderoso na enorme forma. Isso que você acabou de ouvir foi um trecho denominado Os Deuses Primordiais, escrito por Hesíodo, na Teogonia. Bem, se você não sabe quem é Hesíodo, se você não sabe o que é Teogonia, seria muito bom você acompanhar o vídeo que você vai acabar entendendo e compreendendo esses conceitos. Hoje, então, esse vídeo vai focar na mitologia grega e na passagem para a filosofia. Não, a gente não vai entrar já nos filósofos pré-socráticos, porém a gente vai tentar compreender hoje o pano de fundo que tornou possível que um filósofo pré-socrático surgisse. Então a gente vai entender como a formação da Grécia, a formação geográfica, a formação histórica permitiu que o pensamento racional, o pensamento do Logos surgisse, e que Tales fosse o primeiro filósofo a questionar por que a natureza era daquele jeito e qual era o princípio que regia todas as coisas. Mas para isso, para entender o pensamento de Tales, é importante a gente entender essa passagem da mitologia para a filosofia e entender que não há uma quebra radical entre mitologia e filosofia, mas há uma certa continuidade na maneira de pôr as questões. E é isso que eu quero que você entenda. Nesse vídeo você vai entender a passagem da mitologia para a filosofia no período da Grécia Clássica e vai entender como foi possível que houvesse esse salto da mitologia para a filosofia e que surgisse o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Aqui também você vai compreender brevemente a estrutura do mito, a função do mito, e compreenderá também brevemente bem a organização histórica e geográfica que possibilitou o surgimento da filosofia na Grécia. Eu começo esse vídeo definindo o que é mito. Mito e mitologia nada mais é do que a narrativa de um certo povo com sua cultura para determinar certos fenômenos naturais que acontecem no mundo. Ou seja, a gente lembra logo de Zeus, quando pensa em mitologia grega. Então, Zeus explicava por que acontecia raios e trovões. A gente lembra do Hades, que era um local e também um deus, para explicar o fenômeno da vida após a morte. E assim por diante. A gente lembra de Cupido, de Eros.
Então, nesse poema da Teogonia, desse trecho que eu li, você já viu que Hesíodo estava narrando o nascimento dos deuses. Como é que do caos veio Gaia, como é que de Gaia veio Urano, e veio Zeus, e veio Cronos, e formou o panteão grego. Porém, o mito não narra apenas os fenômenos da natureza, mas também como a vida humana é organizada, como ela é naquele momento. Ou seja, ela narra porque aquela configuração social é do jeito que é, narra a origem tanto do ser humano como dos animais, das plantas, de tudo que existe no mundo. Narra porque o homem é um ser mortal, porque precisa trabalhar, porque vive em sociedade. Então, o indivíduo grego que vive na época, que é educado por essas poesias, ele compreende que a vida dele é determinada pela existência dos deuses, e que esses deuses assumem uma postura criadora que torna possível a vida dele como ela é naquele momento. Então eu vou explorar aqui com você brevemente o que pode se denominar de estrutura do mito. E sabendo a estrutura do mito, você vai poder explorar tanto a mitologia grega, como a mitologia nórdica, como a mitologia brasileira, a indígena. Porém, essa estrutura do mito aqui é fundamentada na maneira como o mito era vivenciado na época arcaica. O mito constitui a história da ação dos deuses, dos atos, desses entes sobrenaturais e o resultado dessa ação sobre a vida das pessoas, dos mortais. E essa história, essa narração da origem das coisas, da configuração das coisas, é considerada pelas pessoas como verdadeira e como sagrada, visto que ela é resultado da obra de seres superiores, sobrenaturais. Portanto, o mito sempre vai se referir a um estado de criação. Como as coisas vieram a existir? Como aquilo que a gente vive hoje, cotidianamente, veio a ser? Então, o mito assume essa função. Por que eu tenho que trabalhar desse jeito, daquele outro? O mito serve, então, como pano de fundo para explicar essa situação. Então, como conclusão, é por isso que o mito, como pano de fundo, serve como paradigma para explicar toda a constituição da vida humana, porque ele é esse pano de fundo que engloba e que explica as coisas como são. E todo ato humano significativo depende e extrai sua substância da explicação mitológica. Assim, quando um grego conhece o mito através da poesia, isso torna possível que ele conheça a origem das coisas. E o grego pode dominar esse conhecimento porque é um conhecimento ritualizado. Não é um conhecimento abstrato que vem de fora, mas é um conhecimento interno no qual se realiza na vida, é vivido pelo homem grego através desses rituais, que podem ser encontrados tanto através de uma narração, ou seja, através dos poetas, dos aedos e dos rapsódios, quanto pela própria cerimônia na qual aquele mito serve para explicar. Ou seja, tem uma função tão importante para o homem grego arcaico, porque ele é responsável por enaltecer a crença daquele homem, por justificar as coisas como são, e outra, politicamente, por determinar os princípios morais e éticos que aquela sociedade, que aquela comunidade precisa viver. Ou seja, as regras, as práticas que aquele homem precisa executar são ditadas pelo mito que domina a sua cidade. A introdução desse vídeo foi interessante porque eu comecei citando um pedaço da Teogonia de Hesíodo, que fala da origem dos deuses. Então, e ao mesmo tempo que fala da origem dos deuses, também se entende que fala da origem do próprio universo. E como esse universo deixou de ser caos, deixou de ser um abismo e passou a ter ordem. Então, a teogonia está diretamente relacionada com a cosmogonia. Em grego, gonia significa nascimento a partir de uma relação sexual. E theos significa divino, Deus. Então, teogonia significa o nascimento
dos deuses, através de relação sexual, através de eros. Cosmogonia, então, cosmo, em grego, significa um todo, um universo organizado. E gonia, como a gente já viu, é o nascimento, a geração, através do ato sexual de mãe e pai. Então, cosmogonia é a narrativa do nascimento e organização do mundo através de forças geradoras, como pai e mãe. No caso aqui, Deus. No caso desse trecho que eu citei de Hesíodo, a origem dos deuses, a gente tem primeiro caos, que significa abismo, vazio, indeterminado. Depois a gente vê o nascimento de Gaia, que na tradução para o português ficou como terra. Depois a gente vê o nascimento de Hades, do Hades, que é o mundo subterrâneo, no qual os mortos vão, seja ele bom ou mal, todos vão para o Hades. Depois a gente vê o nascimento de Eros, o deus mais belo de todos os deuses. E é um deus muito importante, porque sem Eros, os deuses não iriam procriar, porque os deuses precisam de amor para procriar. Então Eros é um deus muito importante. E essas divindades que eu acabei de citar, elas vão procriando, e esses filhos também procriam, e vão tendo outros deuses. E assim é formado o panteão de deuses gregos, que no senso comum a gente conhece, até chegar em Zeus, Poseidon e Hades. Outra coisa muito importante é que, apesar desses deuses se apresentarem os fenômenos da natureza, como um raio, como uma tempestade, como a seca, como a época da colheita, como a morte, esses deuses também eram vistos antropomorficamente, ou seja, eles eram vistos do ponto de vista humano e assim também possuíam características humanas, como sentimentos, raiva, tristeza, vontade de guerrear. Então, depois dessa breve explicação rápida sobre como é a estrutura do mito, para que o mito serve, depois de mostrar a você o que é teogonia, o que é cosmogonia, como essas duas estão conectadas, tanto a narrativa do surgimento dos deuses, como a narrativa da organização do universo, como elas estão conectadas, agora a gente vai ver como é que se dá essa passagem para a filosofia, para esse pensamento racional, esse pensamento estruturado, a partir de perguntas que a gente chama de problemas, da tentativa de resolução. E como é que surge esse problema dos pré-socráticos? Será que esse problema é inventado, criado por Tales, ou se esse problema já existia na mitologia? E o que Tales tenta fazer, na verdade, é a resolução dessa questão sem o apoio desse pano de fundo que a gente acabou de falar, que são os deuses, sem uma teogonia, sem uma cosmogonia, mas sim através dos próprios fenômenos da natureza, dos próprios elementos da natureza, como a terra, a água, ou o ar, ou será que não? A gente vai ver isso agora. Porém, para a filosofia nascer, foi preciso uma combinação de fatores históricos, de fatores geográficos, de fatores sociais. E aqui eu vou mostrar a você, rapidamente, quais foram esses fatores históricos e geográficos. A primeira questão geográfica é a junção de culturas que havia na Grécia. A Grécia Antiga estava localizada no meio de várias culturas que eram importantes para a criação do que hoje a gente conhece como Grécia. Eram pequenas comunidades, assim como a Jônia, o sul da Itália, a Ásia Menor, e a maneira de se organizar dessas cidades era através da guerra. Ou seja, como é que essas comunidades se desenvolviam economicamente? Através de invasão do território para conquistar os recursos que aquele território tinha a oferecer. Então, a interação desses povos, dessas comunidades, se deu através da guerra e, consequentemente, da pilhagem. E assim, com essa mistura, com essa invasão de dominação de povos para conseguir terras que possibilitassem o manejo e a agricultura, no século VI a.C., é que surge a primeira ideia que vai, de uma maneira ou de outra, formatar como o pensamento ocidental se desenvolve. Então, por volta de 1600 a.C., a Grécia é dominada pelos povos que Homero chama de aqueus. Então, esses aqueus foram responsáveis por construir fortificações
em Micena, Tirinto e Pilos. E essas três comunidades guerreavam entre si. Porém, Micenas sai como vencedora e, como consequência, expande a sua cultura, a sua organização social para as demais cidades, atingindo quase toda a Grécia. Então, Max, como era a organização da Grécia sob o comando dessa comunidade micênica? Vou dizer a você agora. A sociedade era organizada em torno de uma família real. Era formada em torno de uma família real e aristocracia. E essa organização aristocrática refletia na organização do entendimento dos próprios deuses. Economicamente, esse povo se dedicava ao comércio e à guerra. Assim agia sobre a Sicília, a Península Itálica e o Oriente. Porém, por volta de 1150 a.C., esse povo é invadido pelos dórios. E os dórios destroem a civilização micênica e suas características que eu acabei de dizer. Houve uma espécie de regressão. A cultura que economicamente se baseava no comércio agora passa a ser baseada na agricultura. A escrita que existia no período micênico desaparece. Só vai voltar lá para o século IX. As aldeias que tinham um certo tipo de contato agora se afastam e cada uma vai viver individualmente e regressam até a forma tribal de existência. Então, esse período no qual os dórios invadiram a Grécia, tomaram o controle, fica conhecido também como Idade das Trevas e se estende até o século VIII a.C. Você pode perguntar agora, qual é a consequência política dessa invasão dos dórios para a Grécia? Bem, primeiro é que a realeza desaparece. Então, o poder político passa a ser dominado por uma aristocracia que tem poder sobre terras, ou seja, uma aristocracia proprietária da terra. Em consequência a isso, acaba a unidade política. E a sociedade agora é vista como um local de confusão, um local desorganizado, gerando assim um conflito entre diversas famílias, sendo elas ricas e pobres. Então, como houve a recuperação da organização da cidade? Aqui você tem que compreender, é a grande, como a gente diz aqui em Recife, a grande manha do gato. Por quê? A partir dessa desorganização da sociedade é que é possível o surgimento da polis. Ou seja, a gente vai tentar agora organizar a vida da gente em sociedade. Então a polis é a resposta para isso. E quais são as características da polis? Como é que a polis vai interferir diretamente no surgimento da filosofia? E aí nascem os pré-socráticos. Primeiro que, no século VIII, o comércio retorna. Ou seja, as guerras de pilhagem cedem espaço para o comércio. É inventada a moeda cunhada. E isso possibilita já um grau de abstração de pensamento. Porque, veja, você agora vai trocar uma moeda por algo que você acredita que tenha um valor abstrato que está vinculado àquele objeto que você deseja trocar. As aldeias deixam de estar isoladas e assim passam a entrar em contato. Isso é muito importante. E essa união das aldeias, consequentemente, dissolve o tribalismo que antes existia quando elas estavam separadas. Então, a sociedade fica mais complexa, porque ela deixa de ser um aglomerado de agricultores e artesãos chamado de demos em torno de uma família real. O centro da cidade agora passa a ser o que a gente hoje conhece como ágora. É o espaço público no qual as decisões são tomadas, onde acontecem as transações comerciais e onde as decisões referentes à cidade são tomadas. Por exemplo, como essa cidade vai se proteger de invasão? Como essa cidade vai negociar com as outras? Então, isso era decidido, isso era debatido na ágora. E o acesso a essa praça pública, a ágora, se torna maior diretamente à democracia e a todos que têm acesso à cidadania. Aqui é um caso peculiar, porque quem tinha cidadania na Grécia eram homens, eram adultos, não podia ser escravo, não podia ser estrangeiro. Então, mulheres estavam fora, estrangeiros estavam fora, escravos estavam fora. Assim, uma pequena parcela da cidade grega é que tinha direito à cidadania. Mas qual é a principal característica
da polis. Meus amigos, isso é muito empolgante. A principal característica da polis é o logos, a razão, o discurso, a palavra. Então veja, as decisões que eram tomadas na Ágora não dependiam mais de força bruta, mas de discussão, de debate. E o cidadão mais forte era aquele que conseguia argumentar melhor, aquele que conseguia convencer as pessoas que as suas ideias eram melhor para aquela cidade. Outra consequência brilhante que a Ágora proporcionou, a Ágora e a polis, é que as discussões sobre o rumo da cidade que as pessoas dirigiam não dependia mais de um pequeno grupo fechado. Muito pelo contrário, todos os cidadãos tinham acesso ao debate que iria definir o rumo da cidade na qual vivia. E outra coisa também, o conhecimento do mito, do sagrado, não mais era propriedade de um pequeno, mas agora fazia parte do Estado e todas as pessoas tinham acesso a esse conhecimento. Então veja como isso é importante. O logos, essa maneira de discutir, de raciocinar, de dialogar, de formar o pensamento, acaba se tornando a forma principal para discutir e para argumentar sobre aquilo que você desejasse. Se torna a forma principal de elaborar o pensamento sobre qualquer coisa. Agora a gente chega na questão. A filosofia depois do mito, será que há uma ruptura completa ou há, como eu disse, uma certa continuidade? Para citar um pesquisador dessa época muito conhecido na academia, Jean-Pierre Vernant, ele diz o seguinte, que os primeiros filósofos, não precisaram criar um sistema de explicação do mundo, porque eles já encontraram pronto. E agora você vai entender por que o Jean-Pierre diz isso. O que os primeiros filósofos buscam é uma explicação da relação entre o caos, ou seja, entre o caos, relembre, aquilo que a gente disse que é indeterminado, com a ordem do mundo, que muda da filosofia para a mitologia, é a explicação dessa relação. Para os poetas, como Hesíodo, como Homero, quem era responsável por fazer essa relação entre o caos e o mundo, as coisas organizadas, o cosmos, eram os deuses, como já ficou bem explícito no começo do vídeo. Para os filósofos, os primeiros filósofos partem daquilo que os deuses representavam. Por exemplo, água, terra, fogo. Os filósofos não assumiam mais os deuses como responsáveis por essa relação, mas os elementos naturais que esses deuses representavam para explicar essa relação. Assim, eles acreditavam que poderiam explicar a vida de um ponto de vista natural. Perceba agora que a mitologia é uma explicação um tanto universalizante. Isso quer dizer que todas as relações humanas, a origem das coisas, do ser humano, dos animais, das plantas, porque uma pessoa tem que trabalhar, porque a outra era escrava, porque esse fenômeno acontecia. Ou seja, a totalidade da vida das pessoas era explicada pelo mito. Ou seja, a filosofia narra uma sucessão de eventos divinos, humanos e naturais. Ela explica por que essas coisas acontecem, porque isso já está vinculado à sua própria narrativa. A explicação da existência já está dada na sua própria estrutura. Porém, veja só, quando esses deuses vão sendo deixados de lado, a coisa muda de figura, porque agora eu não tenho nada para fundamentar a existência. Eu não tenho nada que diga a mim por que as coisas são como elas são. É muito importante agora que você entenda que sem a explicação mitológica, a relação caos e cosmos se torna um problema. E a filosofia, meus amigos, se desenvolve através de problemas. E os primeiros filósofos perceberam esse problema. E o que esses filósofos usaram? Qual foi a ferramenta que esses filósofos usaram para poder lidar com esse problema? Para poder compreendê-lo e para poder responder. Eles usaram o logos, a razão. Então eu espero que você tenha gostado dessa explicação um tanto breve, um tanto acalorada, mas eu espero que você tenha entendido a passagem para a filosofia. Claro que aqui a gente não explorou os filósofos
pré-socráticos, dos primeiros filósofos. Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Eu vou explorar Tales, Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Tudo isso num vídeo só, porque você já está perto de fazer sua prova. Eu espero que você tenha gostado. Esse conteúdo é completamente fundamentado em fontes acadêmicas e fontes revisadas, então você pode confiar. Eu vou deixar na descrição links para que você possa pesquisar, se você discordar de mim, se você tiver uma dúvida. Se você tiver uma dúvida um tanto mais específica, um pouco mais complexa, você pode usar a seção dos comentários e eu vou conversar com você. Se você achar que não é suficiente a seção dos comentários, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail e aí a gente vai conversar sobre isso. E eu espero auxiliar você realmente para que você aprenda filosofia, para que você sinta esse gosto delicioso que é estudar filosofia e compreender essas questões e aí alcançar seus objetivos. Até mais, meu nome é Maximiliano Salles e eu sou professor de filosofia.